A paz do Senhor, a paz do Senhor, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Ebenezer, te agradamos, Senhor, com os nossos louvores, Senhor. Te agradamos nesse dia, Senhor, com nossos louvores. É dessa forma que nós queremos entregar nosso dia, louvando, bendizendo e agradando o coração do Pai. Obrigada por tudo, meu Deus. Nós te louvamos e bendizemos. Paizinho Santo, entregamos esse tempo de oração para Ti, consagramos tudo aqui para Ti. Bendizemos, pedimos bênção, sabedoria, discernimento da Tua palavra. Cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando não estou aqui, eu sinto uma falta. Ontem a gente teve um probleminha de chuva. Quando chove, a gente não tem como gravar porque dá muito barulho na volta. Tem um sistema de calhas pela volta que faz muito barulho. Então a gente até testou, mas apareceu de fundo. Eu disse, então não deu. Realmente ontem não era para ser. Então hoje a gente está passando a palavra que era de ontem, a gente está trazendo hoje. Uma palavra que realmente enche muito o coração da gente, né? Foi com relação à nossa palavra que o pastor trouxe no culto de domingo, que diz sinais divinos que a direção está certa. Palavra que foi tremenda, né? Nosso pastor Vinícius Jacete, foi quem deu essa palavra, Igreja EG em Alphaville, e foi uma benção. Então, quando Deus vai dando sinais, né? Que Ele está no negócio, sinais que a bênção está ali, sinal que a direção está certa. Então, nessa palavra, nessa temática, a gente vai falar, né, sobre a voz do Espírito Santo. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus, Isaías 30, 21, que diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de profetizar sobre ela, né? A gente ora a palavra e quando a gente ora a palavra, essa palavra é quando a gente realmente entende a voz do Senhor para nos guiar o caminho. A palavra de Deus diz que os teus ouvidos ouvirão. Quer dizer, quem vai ouvir? Somos nós, né? Não quer dizer que outra pessoa vai ouvir. O Espírito Santo de Deus, ele vai vir comunicar conosco, aos nossos ouvidos, ao nosso ser. É ele quem vai comunicar conosco. Então a palavra de Deus diz que os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Quer dizer que vem uma voz nos indicando o caminho, a palavra que vai dizendo, né? Então, quando a gente ouve, a gente vê todo esse contexto aqui, dessa palavra aqui do livro de Isaías 30, 21, a gente faz assim uma historinha mais ou menos isso, quando a gente pega o carro e a gente põe uma pessoa, dá carona para a pessoa, nós vamos na direção e a pessoa vai lá atrás no banco do caroneira, né? Então, e nós vamos dar aquela carona, só que nós não sabemos como chegar no lugar, mas aquele que está de carona sabe. Quer dizer, é mais ou menos isso que o Espírito Santo de Deus vai fazendo com nós. Ele não vai dirigir, quem vai dirigir somos nós, mas quem vai dar a direção é ele. É mais ou menos isso. Então a palavra de Deus vem falando de uma voz. A palavra de Deus diz assim que tem uma voz que nós ouvimos, né? E essa voz, ela só é ouvida quando nós realmente temos comunhão, né, com Deus. É quando nós temos aquela intimidade com o Senhor. Então nós desenvolvemos o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor. Quando a gente vai começar estudo profético, o ministério profético, uma das primeiras coisas que a gente aprende é sobre ouvir a voz de Deus. Então a palavra de Deus aqui, né, ela vem falando que vem uma voz por detrás de nós e essa voz vai dizendo, né, vai por esse caminho, o caminho é esse. Quer dizer, nós vamos ouvir, é a voz do Espírito Santo de Deus. É ele quem vai vindo dando a direção. É quando nós ouvimos, é quando nós vemos, é quando nós sentimos as manifestações do Espírito Santo de Deus, por nós estarmos tão juntinho deles, em comunhão com ele, que ele vai falando, ele vai manifestando a vida dele, né, a palavra dele, o mover dele, e nós vamos sentindo, nós vamos, né, recebendo deles,
Por quê? Porque ele é uma pessoa, e essa pessoa do Espírito Santo de Deus, ele comunica conosco. Então a palavra de Deus diz que nós vamos ouvir uma voz, né? E a palavra de Deus diz que essa voz vai dizer: esse é o caminho. Quer dizer, a palavra de Deus diz que é uma voz certeira, que diz assim, ó, esse aqui é o caminho, é uma voz que dá direção, né? Então a voz, ela não vai dizer assim, ó, vai por aqui, vai por ali, não. Ela diz assim, ó, e olha, esse aqui é o caminho, vai por ele, não te desvia, nem pela direita e nem pela esquerda, né? Quer dizer, é aquela coisa, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa, quando a gente vai realmente ali acertar alguma coisa, quando a gente tem que fazer, tem que decidir, né? Então, é aquela voz que ela vai dizer assim, o caminho é esse. Quer dizer, o caminho não é lá, não é cá, é esse, né? Então, quer dizer, a voz do Espírito Santo, ela te dá certeza, né? Ela não vai dizer assim para ti, vai lá ver como é que é, vai lá ver se dá certo, vai lá ver se é aquilo mesmo, né? Ela não vai te dizer isso. Então, isso é uma voz de dúvida, é uma voz de incerteza, e todas as vezes em que nós abrimos a nossa porta para a incerteza e para a dúvida, nós fazemos calar a voz do Espírito, né? Então, todas as vezes em que nós temos uma palavra do Espírito Santo de Deus, nós podemos ir certo. Agora, quando nós ouvimos uma voz que é da dúvida, a gente ouve alguém falar alguma coisa, né? Alguém que vai pronunciar alguma coisa, aquilo vai trazendo medo, aquilo vai trazendo dúvida, aquilo vai trazendo incerteza. Então, essa aí não é a voz do Espírito Santo. Então, a gente tem que também, né, entender a audição da gente, ela tem que estar ligada com o céu. Se a gente quer a direção certa, se a gente quer a pessoa certa, se a gente quer um negócio certo, se a gente quer, né, o ambiente certo, se quer a conexão, se quer o trabalho. Então, quer dizer, o que é que vai nos fazer acertar, Cristina? É que se nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, então ele vai dizer, vai por aqui, aqui é o caminho, não desvia para lá e nem para cá, não vai para lugar outro que não seja esse é o caminho, né? Então ele diz assim, olha, não é para ir lá, não é para ir cá, esse é o caminho, esse é o caminho certo, não é qualquer caminho, ele diz, não é qualquer caminho, é esse o caminho, não vai para lá, não vem para cá, né? Então quer dizer, tem um caminho certo, e nesse caminho certo, né, quando ele diz, este é o caminho, ele não diz, né, será que é? Ou será que não é? Será que é isso? Será que não é isso? Será que é desse jeito? Não, não tem dúvida. Ele diz, é este. Assim, vai ver porque esse é o caminho. Pode andar porque esse é o caminho. Quer dizer, ele não diz que é qualquer caminho. Ele diz, este é o caminho. Então, é a certeza do que já está feito, do que está decidido, acordado, resolvido. É quando a voz do Espírito diz, é esse. Se você escutou a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você, é este, pode ter certeza, vai de cabeça. Se ele te disse, é esse o negócio, pode ir que tá certo. Se ele te disse, é esse o caminho, pode ir que tá certo. Se ele te disser, é esta pessoa, pode ir que dá certo. Se ele disser que aquele trabalho, pode ir que dá certo. Quando ele diz, é esse, pode ir certo, porque vai dar certo sem problema nenhum, né? Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele mostra o caminho, já tá tudo feito, já tá tudo resolvido, já tá tudo lá. Então, quando ele diz, olha, pode ir porque eu garanto, pode ir pela minha voz, porque eu tô junto, eu somo contigo, né? Então, não vai ter dúvida, é uma voz de liderança, é uma voz de governo, uma voz de direção. Então, é a fonte segura do Espírito Santo. Vai por aqui que eu garanto, vai por aqui que eu tô contigo, vai por aqui porque vai dar certo. Se eu te falei, se eu dei a palavra, é porque eu vou fazer dessa maneira. Então é por isso que nós devemos consultar o Espírito Santo de Deus para tudo. E para tudo ele vai comunicar conosco. Sempre virá a voz dele. Nós sempre vamos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, né? Quando nós vamos para um caminho, quando nós vamos procurar um negócio, quando nós vamos comprar, quando nós vamos vender, quando nós vamos resolver. Então, em tudo vai ter a voz do Espírito Santo. É ele quem vai nos conduzir, né? Quanto mais nós ouvimos ele, maior, né? Maior as chances de um acerto que nós vamos ter. Porque ele sabe o que está por trás de um sistema, ele sabe o que está por detrás de uma porta, ele sabe o que está por trás de um negócio, de uma pessoa, de uma oportunidade, né? Ele sabe tudo. Nós não sabemos, mas ele sabe tudo. Por isso que nós temos que amar, ouvir a voz do Espírito Santo, conhecer a voz dele, a forma como ele fala, a forma como ele dirige, né? Porque ele é certeiro.
certeiro em tudo que ele faz. Então, se ele te diz, esse é o caminho, pode andar nele, porque vai dar certo. Se ele disser, vai por ali, vai porque vai dar certo, né? Então, é aquela coisa, né? Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, é quando, né, eu entrego para ele e ele dá as porções dele para nós, ele dispõe dele para nós, ele derrama dele para nós, ele dá revelação, ele dá palavra, ele dá direção, ele vai junto, ele consente, ele faz, né? Então, quando nós chegamos pela palavra do Espírito, quando ele diz, né, olha, vai por aqui, o caminho é esse, e a voz que está te falando é a voz do Senhor, é a voz de Deus, meu irmão, pode ir certo, porque com certeza o Espírito Santo, ele não iria mandar você por um caminho errado, o Espírito Santo não mandaria você para um relacionamento errado, o Espírito Santo de Deus, ele não iria dar uma voz que não iria dar em nada, não, muito pelo contrário, se quando ele te der a voz, tenha certeza, aquela voz já basta, você diz, essa é a certeza que ele está falando, e onde ele está falando, pode ir certo, porque a direção não tem erro, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, essa palavra, Senhor, é uma palavra tão santa, tão maravilhosa. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, Senhor, meu Deus, queremos te ouvir, Espírito Santo, tuas direções, teus conselhos. Oh, meu Deus querido, dá-nos, Senhor, dá-nos o discernimento, Senhor, sobre toda voz, Senhor, que está pelos nossos lados, aquilo que fala e não vem do Espírito, aquilo, Senhor, meu Deus, que transtorna, aquilo, Senhor, meu Deus, que deixa os teus filhos na dúvida. Oh, meu Deus, faz calar essas vozes, Senhor, para que possamos ouvir a tua santa voz, para nos dirigir, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tem o governo, tu tem o domínio, tu tem o cuidado de tudo nas nossas vidas, por isso nos dirige, Senhor, nos dirige com tua voz. Senhor, meu Deus, abre nossa audição espiritual, para ouvirmos a tua voz, quando tu falar esse caminho, é essa pessoa, é esse negócio, é esse lugar, é esse ambiente, é esse, Senhor, é esse que nós queremos, é querer fazer tua vontade, porque onde estiver tua vontade, nós já sabemos que está tudo preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode ir certo, meu irmão, se o Senhor te deu uma palavra, a palavra dele já basta, que tudo mais vai dar certo. Amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.